Olá, meus amigos e minhas amigas, você que acompanha o canal Gilvan Batista pelo YouTube, nosso canal que tem essa finalidade de evangelizar, de ajudar nos trabalhos pastorais das nossas paróquias, nossa diocese, grupos, movimentos, que nós postamos vídeos sobre diversos temas, Bíblia, catequese, espiritualidade, poesias, formações e também sobre o dízimo. Então hoje nós vamos começar falando um pouquinho sobre a temática do dízimo. E aí nada melhor para a gente começar essa temática do que este documento da CNBB, que é o documento 106, o dízimo na comunidade de fé, orientações e propostas. Então aqui é a voz oficial da igreja, representado pelos nossos bispos, os nossos pastores, que todo ano se reúnem em Aparecida, em Assembleia Geral da CNBB, e aí onde são discutidas as propostas, os temas relacionados à vida da nossa igreja no Brasil, a nossa caminhada pastoral. E aí, justamente os bispos, eles em 2016 aprovaram, 29 de junho de 2016, a solenidade de São Pedro de São Paulo, então foi aprovado este documento 106, dízimo na comunidade de fé, orientações e propostas. Esse documento tanto serve para os nossos leigos, os cristãos batizados, quantas pessoas na igreja que ainda não compreendem o dízimo, acha que dízimo é questão de dinheiro, até criticam os padres, criticam os agentes de pastoral, criticam a igreja, não entendem o verdadeiro sentido do dízimo. O que é ser dizimista? Não é questão de dinheiro. Então esse documento aqui vai nos conscientizar do que é ser dizimista. Qual a importância do dízimo para a evangelização? O dízimo não é questão de esmola. O dízimo não tem nada a ver com o que pensam por aí, com interesse econômico. O dízimo é uma questão de fé. Um cristão de fé, um cristão bem formado, um cristão que tem consciência do que é ser cristão, é dizimista. Infelizmente, a gente às vezes é agentes de pastoral que não são dizimistas. Até gente que é da pastoral do dízimo não é dizimista. Então nós vamos, espero que vocês acompanhem o nosso canal, nós vamos falar desse documento e vamos estudá-lo de forma pormenorizada. O nosso canal tem esse intuito, essa finalidade. Então vamos postar vários vídeos sobre esse documento. Hoje eu vou falar um pouquinho só, de forma introdutória, sobre a estrutura do documento 106. Como é que esse documento está estruturado? Então nós temos uma apresentação, certo? Então temos uma apresentação do documento, depois nós temos uma introdução, então a apresentação, uma introdução, temos apenas 2 capítulos. Esse documento é um documento simples, você pode ler rapidamente, ele tem apenas 2 capítulos e uma conclusão. Então uma apresentação, uma introdução, 2 capítulos e uma conclusão. E aí, de que vai tratar esses 2 capítulos? O capítulo 1 é intitulado A Compreensão do Dízimo. É isso, a primeira coisa que nós precisamos fazer é compreender o dízimo. Por isso aí o documento vai trabalhar 4 pontos. O primeiro ponto é, o que é um dízimo? O que é um dízimo? Muita gente não sabe o que é o dízimo. Uns têm uma história, 10%, não sei. Então nós vamos ver o que o documento diz sobre o dízimo. Segundo os fundamentos bíblicos do dízimo. É importante que a gente entenda isso. Tanto no Antigo
Testamento como o Novo. O dízimo não é invenção da igreja. O dízimo não é invenção dos padres. O dízimo não é invenção de agentes de pastoral do dízimo. O dízimo é bíblico. O dízimo está na palavra de Deus. Está na Bíblia. Desde o Antigo até o Novo Testamento. Então vamos falar sobre os fundamentos bíblicos do dízimo. Depois as dimensões do dízimo. O dízimo tem várias dimensões, nós vamos ver aqui. E a mais importante delas é a dimensão evangelizadora. A dimensão missionária. Sendo dizimista, você é também missionário. Sendo dizimista, você, mesmo sem sair de casa, sem pegar a Bíblia e sair de casa em casa, você está contribuindo com a evangelização. Porque o dízimo é para isso. Então vamos falar sobre as dimensões do dízimo e outras finalidades do dízimo. O dízimo tem as suas finalidades. E uma das mais importantes, como exemplo, a manutenção do culto. A organização do culto. Então veja como é bom, importante ser dizimista. Como eu digo, você vê um agente pastoral que não é dizimista, não tem compromisso com o dízimo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está fora de lugar. Então, o capítulo 1 desse documento vai falar sobre a compreensão do dízimo. A partir desses 4 pontos, saber o que é o dízimo, primeiro, depois os fundamentos bíblicos do dízimo. O dízimo está na palavra de Deus. O dízimo não é invenção da igreja. As dimensões do dízimo e as finalidades do dízimo. E o capítulo 2, aqui sim, eu acho que aqui vai ser valioso para as nossas pastorais, nossos grupos, movimentos. Aqui são orientações para a pastoral do dízimo. Então, orientações para a pastoral do dízimo. E aí vai falar alguns. Primeira coisa, a implantação do dízimo. Como é que o dízimo deve ser implantado na paróquia? Como? Que passos devem ser seguidos? É muito importante, viu? Essa parte aqui. Então vamos. Depois, a organização e o funcionamento da pastoral do dízimo. Como ela deve se organizar, como deve funcionar. Depois, os agentes da pastoral do dízimo. E aqui tem um ponto que eu vou tocar porque eu ando em várias paróquias e escuto. O mínimo, o primeiro ponto, o primeiro passo que se exige de um agente da pastoral do dízimo, que seja dizimista. É que seja dizimista. Esse é o primeiro passo. Então vamos falar dos agentes. Depois, o dízimo na pastoral de conjunto. Aqui há um erro muito grande em nossas paróquias, que acha que dízimo é questão da pastoral do dízimo. O dízimo envolve o todo. Né? O dízimo diz respeito a todas as pastorais, grupos e movimentos, não apenas uma pastoral específica. E depois, a motivação permanente. Motivação. É preciso que constantemente os dizimistas tenham razões, motivos para contribuir com o dízimo. Não é? E aí nós precisamos aprender isso. Quando a igreja fala em dízimo, não é que a igreja só pensa em dinheiro. Não é que a igreja... Não. Falar de dízimo é falar de evangelização. É falar de missão. É falar do culto. É falar da propagação do evangelho. Então vamos depois a motivação permanente do dízimo. E por último, a conclusão, né, do documento. Então está aqui em alguns vídeos. A partir de hoje, esse primeiro vídeo é só para apresentar o documento. E aqui eu termino com o objetivo geral que tem aqui no documento: evangelizar a partir de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Nossa missão é evangelizar. E o dízimo é para isso. Sem dízimo não tem como enviar um missionário para uma missão. Sem dízimo não tem como os agentes de pastoral fazerem uma visita a uma comunidade. Então, evangelizar. Essa é a nossa missão. Por isso, o dízimo tem que ser visto, como diz esse documento, na perspectiva da evangelização. Tá vendo? Tudo em vista da evangelização. Como nós precisamos evangelizar.
Então, evangelizar a partir de Jesus Cristo na força do Espírito Santo, como igreja discípula, missionária, tá vendo? A igreja discípula, uma igreja que segue Jesus, igreja missionária. É preciso que cada batizado seja missionário. Se você não tem condições de sair de casa com a Bíblia anunciando a palavra, seja dizimista. E aí você já estará anunciando. Aí você já estará sendo um evangelizador. Porque o seu dízimo é para isso. Profética, ou seja, uma igreja que testemunha, uma igreja de vivência. Como pode um agente pastoral falar do dízimo ser dizimista? Misericordiosa, orientada pela palavra de Deus e pela Eucaristia. Tá vendo? A luz da evangelho com opção preferencial pelos pobres. É outra dimensão do dízimo, a gente vai ver. A dimensão social. O dízimo é para também quem é dizimista está sendo também caridoso. Está contribuindo com a justiça, com a solidariedade. Porque o dízimo também, quando tem uma pessoa necessitando, a igreja ajuda. Para também ajudar alguma pessoa necessitada. A luz da evangelho com opção preferencial pelos pobres, para que todos tenham vida rumo ao reino definitivo. Então, espero que você se inscreva no nosso canal, ative os sininhos e ainda essa semana nós já vamos postar o segundo vídeo sobre o tema do dízimo, ajudando assim as nossas paróquias, nossos grupos, nossos movimentos, nossas pastorais do dízimo, a conhecerem bem a temática do dízimo, entenderem como o dízimo funciona, o que é o dízimo, e assim também ajudarem os agentes de pastoral, aos cristãos, aos leigos, a se motivar para que tenhamos uma igreja profética, uma igreja missionária, uma igreja que anuncia o Evangelho.